A reflexão sobre a tragédia da condição humana ocupa um lugar central no pensamento do filósofo norueguês Peter Wessel Zapffe, um autor ainda pouco conhecido do grande público, mas cuja obra se destaca pela radicalidade, coerência e rigor intelectual. Zapffe não escreveu para consolar, nem para oferecer esperanças metafísicas ou projetos de redenção moral. Sua filosofia nasce de uma constatação austera e, para muitos, perturbadora, a de que o ser humano é um animal biologicamente mal ajustado à própria capacidade mental. Essa inadequação fundamental entre consciência e vida constitui, segundo ele, o núcleo trágico da existência humana. Zapffe parte de uma perspectiva naturalista estrita. Para ele, o ser humano deve ser compreendido antes de tudo como um organismo biológico surgido no curso da evolução. Não há em seu pensamento qualquer apelo a finalidades transcendentais, planos divinos ou sentidos cósmicos. A vida humana é um fenômeno natural, regido pelas mesmas leis que governam todos os demais seres vivos. No entanto, a evolução produziu, no caso do Homo sapiens, um resultado singular. Um organismo dotado de uma consciência excessivamente desenvolvida, capaz de refletir sobre si mesmo, sobre o futuro, sobre a morte e sobre o significado da própria existência. E é precisamente esse excesso que dá origem à tragédia. Enquanto os outros animais vivem imersos no presente, regulados por instintos que orientam suas ações de maneira eficiente e suficiente para a sobrevivência, o ser humano foi além do necessário. A consciência humana não se limita a perceber o ambiente imediato e responder a estímulos vitais. Ela se projeta no tempo, antecipa possibilidades, imagina cenários, cria narrativas sobre o passado e o futuro. Esse alargamento da consciência, que muitas tradições filosóficas celebraram como a maior conquista da humanidade, é visto por Zapffe como um erro evolutivo, uma hipertrofia fatal. O ser humano se tornou capaz de compreender aspectos da realidade que sua estrutura emocional e biológica não está preparada para suportar. Entre esses aspectos se destaca a consciência da morte. Para Zapffe, o conhecimento inevitável da própria finitude não é apenas um dado intelectual, mas uma fonte permanente de angústia. Saber que a vida terminará, que todos os esforços, amores, projetos e sofrimentos serão anulados pela morte, corrói qualquer tentativa de encontrar um sentido último na existência. Diferentemente dos animais, que morrem sem saber que morrem, o ser humano vive sob a sombra constante da aniquilação. Essa antecipação da morte não ocorre apenas em momentos extremos, mas se infiltra silenciosamente na vida cotidiana, mesmo quando não é tematizada de forma explícita. A tragédia da condição humana no pensamento de Zapffe não se limita à morte individual. Ela se estende à percepção do sofrimento alheio, da injustiça, da crueldade e da indiferença da natureza. A consciência humana permite compreender que o mundo não foi feito para o bem-estar do homem, que a vida está repleta de dor gratuita e que não há garantia alguma de que o bem prevalecerá sobre o mal. Essa lucidez, longe de libertar, aprisiona. O ser humano vê demais, entende demais e justamente por isso sofre mais que qualquer outro ser vivo. Zapffe dialoga implicitamente com a tradição trágica da filosofia, especialmente com o pessimismo de Arthur Schopenhauer e com certas intuições de Friedrich Nietzsche, embora chegue a conclusões próprias. De Schopenhauer, herda a ideia de que a vida é essencialmente sofrimento e de que o desejo humano é uma fonte inesgotável de frustração. Já de Nietzsche, reconhece a coragem de encarar o absurdo da existência sem recorrer a consolos metafísicos. No entanto, Zapffe não compartilha da tentativa nietzschiana de afirmar a vida apesar de tudo. Para ele, não há transvaloração possível que redima a condição humana. A tragédia não é um estágio a ser superado, mas a própria estrutura da existência consciente.
Em seu ensaio mais conhecido, O Último Messias, Zapffe formula de maneira clara e contundente sua tese central. O homem é o único animal que pode se tornar infeliz sem limites, porque é o único que compreende plenamente a sua situação. A consciência não apenas revela o sofrimento, mas o amplifica, o torna mais profundo e duradouro. Diante disso, a humanidade desenvolveu estratégias para tornar a vida suportável, mecanismos psicológicos e culturais destinados a atenuar ou ocultar essa lucidez excessiva. Zapffe identifica esses mecanismos como formas de defesa contra a verdade insuportável da existência. Essas estratégias não eliminam o sofrimento, mas o anestesiam. Uma delas consiste em limitar a consciência, evitando refletir sobre questões fundamentais. O ser humano aprende desde cedo a não pensar demais sobre a morte, sobre o vazio da vida e sobre a ausência de um sentido objetivo. Outra estratégia é a ancoragem, ou seja, a fixação em valores, instituições ou crenças que oferecem uma sensação de estabilidade e significado. Religiões, ideologias políticas, tradições culturais e projetos pessoais funcionam nesse sentido como âncoras que impedem o indivíduo de ser arrastado pelo abismo da lucidez total. Há também a distração, talvez o mecanismo mais visível na vida moderna. O ser humano ocupa seu tempo com atividades, entretenimentos, obrigações e estímulos constantes para evitar o confronto com o silêncio e com as perguntas fundamentais. Por fim, Zapffe menciona a sublimação, pela qual a angústia existencial é transformada em expressão estética, intelectual ou criativa. A arte, a literatura e a filosofia seriam, nesse contexto, tentativas nobres, porém insuficientes, de dar forma ao sofrimento e torná-lo comunicável. Esses mecanismos, embora necessários para a sobrevivência psicológica, não alteram o diagnóstico fundamental. Eles são paliativos, não curas. A tragédia permanece intacta, apenas recoberta por camadas de ilusão funcional. Para Zapffe, a honestidade intelectual exige reconhecer que a vida humana, considerada em si mesma, não possui um sentido último que justifique seu sofrimento. Essa conclusão o leva a uma posição ética radical, frequentemente mal compreendida, o antinatalismo. Zapffe sustenta que trazer novos seres humanos ao mundo é eticamente problemático, pois significa condená-los sem seu consentimento a uma existência marcada pela angústia, pela dor e pela inevitável morte. Se a vida consciente é estruturalmente trágica, então a reprodução não pode ser vista como um bem em si. Diferentemente de posições religiosas que valorizam a vida como dom sagrado, Zapffe a encara como um fardo imposto pela evolução. O ato mais compassivo em sua perspectiva seria interromper voluntariamente a continuidade dessa tragédia, permitindo que a humanidade desapareça de forma gradual e consciente. É importante ressaltar que Zapffe não defende o suicídio como solução individual, nem propõe medidas coercitivas. Seu antinatalismo é ético e filosófico, não político ou violento. Ele se dirige à responsabilidade coletiva da espécie, não à decisão isolada de indivíduos em sofrimento. Ainda assim, suas ideias provocam desconforto, pois confrontam valores profundamente arraigados, como a celebração da vida, da esperança e do progresso. A visão de Zapffe da condição humana é sem dúvida sombria. No entanto, ela não é fruto de misantropia ou desprezo pela humanidade. Pelo contrário, nasce de uma compaixão rigorosa que se recusa a mascarar a dor com ilusões reconfortantes. Zapffe leva a sério o sofrimento humano e, justamente por isso, rejeita narrativas que o banalizam ou o justificam em nome de fins superiores. Sua filosofia exige coragem intelectual para olhar o abismo sem desviar o olhar. Ao mesmo tempo, há em seu pensamento uma forma peculiar de dignidade.
Reconhecer a tragédia da condição humana não implica necessariamente em desespero histriônico ou niilismo vulgar. Pode significar, na verdade, uma postura de sobriedade, lucidez e modéstia diante da existência. Em vez de buscar grandes sentidos ou promessas de salvação, o ser humano pode aprender a viver com consciência de seus limites, cultivando relações, gestos e criações que, embora não redimam o todo, tornam o percurso menos cruel. Na conclusão de sua reflexão, Zapffe não oferece soluções definitivas, pois considera que elas não existem. Sua filosofia não é um manual de autoajuda, nem um sistema de salvação secular. Trata-se, na verdade, de um convite à honestidade radical. A tragédia da condição humana, segundo ele, não é um acidente histórico nem um problema a ser resolvido pelo avanço científico ou tecnológico. Ela está escrita na própria estrutura da consciência humana. Enquanto houver seres capazes de compreender plenamente sua situação no mundo, haverá sofrimento desproporcional à simples luta pela sobrevivência. Assim, o legado de Zapffe consiste em ter levado às últimas consequências a pergunta pelo sentido da vida, sem recorrer a respostas fáceis. Sua obra permanece atual justamente porque confronta uma cultura que, cada vez mais, aposta na distração, na aceleração e no otimismo compulsório como formas de escapar da angústia existencial. Ao lembrar que o sofrimento humano não é um erro contingente, mas uma consequência direta da nossa lucidez, Zapffe nos obriga a repensar o que significa viver, criar e assumir responsabilidade por nossa própria espécie. Mesmo que suas conclusões sejam difíceis de aceitar, sua filosofia permanece como um dos diagnósticos mais implacáveis e coerentes já formulados sobre a condição humana.